Olá, estamos aqui em mais uma aula, o curso Raízes da Fé 1. Faltam mais 2 aulas, eu acho, e está terminando esse curso. Depois a gente vai dar sequência no curso Raízes da Fé 2. Se você precisar da apostila, me manda uma mensagem aqui e eu vou estar te enviando no seu WhatsApp a apostila desse curso Raízes da Fé 1. Amém? Essa aula fala o seguinte: Isaac se casa com Rebeca e tem 2 filhos. Esaú, o primogênito, que troca o seu direito à primogenitura por um prato de comida. A bênção da primogenitura englobava uma série de privilégios, como receber herança em dobro e a responsabilidade de chefiar toda a família. E Jacó, que engana seu irmão e a seu pai, e ainda assim recebe através da graça de Deus a promessa de Deus para continuar o legado de Abraão, o seu avô. Glória a Deus. Você vê aqui, é interessante que em Hebreus capítulo 12, versículo 16 e 17, ele vai falar sobre Esaú, né? Que Esaú, ele foi alguém profano. O que é profano? Alguém que não considera as coisas sagradas. Como, por exemplo, o altar de Deus, nas escrituras, ele é considerado sagrado. O óleo, né, ungido, o azeite que nós usamos para ungir alguém e é consagrado diante de Deus, é algo sagrado. E para Esaú, aquilo que era santo, aquilo que é santo para Deus, para ele, profano é isso. Esaú era profano, uma pessoa que para aquilo que é santo para Deus, para ela não é santo. Tanto faz. Você vê como Esaú trata a bênção de Deus, da primogenitura. Para ele era igual um prato de comida, qualquer outra coisa. Ou seja, ele não tinha, sabe, não trazia a consciência o quanto aquilo é importante, o quanto aquilo é santo, o quanto aquilo é sagrado. Já Jacó, que enganou, né, o seu irmão, roubando ali a bênção, da mesma forma que ele enganou Esaú, você vê que ele vai colher esse engano. Por quê? Porque a palavra deixa claro em Gálatas 6:7 que tudo aquilo que o homem semear na terra, ele vai colher. A colheita, meus amados, não tem como tirar. Porque Deus, sendo justo, ele dá ao homem o direito de plantar. Você pode plantar o que você quiser, como você pode plantar boas escolhas, coisas boas. E ninguém pode roubar de você a sua recompensa. Ninguém. Você vai colher aquilo que é bênção. Você vai colher. E se você plantar algo como Esaú, ele plantou o quê? Para ele, o que era santo, ele era profano, tanto faz, né? Ele acabou ficando sem a bênção. Jacó plantou o quê? O engano, e ele acabou colhendo. Que mais? Aqui Jacó, embaixo aqui, fala assim que Jacó conhece Raquel e deseja se casar com ela, a ponto de aceitar trabalhar para Labão por 7 anos, por causa da mulher amada. Ele amava muito Raquel. No casamento acaba o quê? Sendo enganado. E recebe Lia, irmã de Raquel, por esposa. Após negociar com Labão, se casa com Raquel. E por isso trabalha mais 7 anos para seu sogro. Após toda essa confusão com seu irmão e sogro, Jacó ainda enfrenta o confronto entre suas esposas, que eram irmãs, pois Raquel tem problemas para gerar filhos e Lia usa seus filhos para gerar ciúmes em Raquel, a atrair a atenção de Jacó, que sabidamente havia se casado com ela enganado e amava declaradamente a Raquel. Você vê que Lia, né, em Gênesis 29:31, fala que é Lia mesmo, que Lia, ela era desprezada, né? E aí, Gênesis 29:31 fala que Deus viu que Lia era desprezada e por isso ele abriu a madre dela, fez com que ela tivesse filhos, abençoou. Já Raquel, que era aquela protegida, amada de Jacó, ela era estéril. Até depois
né, que ela clamou, buscou a Deus, falou, dá-me filhos, né, senão morro. E Deus abriu a madre dela. Quando ela teve filhos, foram filhos também que fizeram muita diferença, como José e também Benjamim, né? Aqueles filhos que Jacó amou muito. Aí aqui embaixo, recapitulando, Abraão era politeísta. Politeísta que acredita em vários deuses, até ter uma experiência com Deus. Ele era politeísta até ter uma experiência com Deus. Se casou com Sara e agiu como um covarde quando entregou sua esposa para o harém de Faraó. Por medo, tomou uma mulher escravizada como esposa para gerar um filho porque duvidou da promessa de Deus. Mais uma vez agiu de forma abjeta, quer dizer, forma desprezível, quando expulsa de casa Agar com uma criança, Ismael, em direção ao deserto. Praticamente uma sentença de morte. Você vê que Abraão, apesar dele, ele era escolhido de Deus, mas isso não significa que nós vamos ser perfeitos, né? Quando Abraão expulsa Agar, a verdade é que Sara percebe que o filho dela, Isaac, que era o filho da promessa, estava sendo o quê? Desprezado. Então ela fala, manda embora essa serva. E Abraão tem medo no seu coração, porque Ismael era seu filho. Só que Deus fala para ele, né, não temas em ouvir a voz de Sara, né? Porque o filho dela eu também escolhi, né? Eu também não escolhi, na verdade, essa palavra, né? Eu também farei dele uma grande nação. Mas o filho da promessa é Isaac. Então ele manda o seu filho embora. Isaac, por sua vez, tinha preferência por filho Esaú, pelo filho Esaú. E a sua esposa tinha clara predileção pelo outro filho, Jacó, que enganou ao pai e ao irmão para obter a bênção da primogenitura. E quando o Esaú cai em si, jura matar Jacó, que foge para uma terra distante, ou seja, um era displicente e o outro ganancioso. Jacó então é trapaceado, casa com uma mulher errada, mesmo sem amá-la, e aceita outro contrato de trabalho absurdo para, enfim, poder se casar com a mulher amada, Raquel. Mesmo amada por Jacó, mais tarde acaba por se sentir diminuída pela outra esposa, Lia, que é sua irmã, por conta de não poder ter filhos. Quando Raquel dá um filho a Jacó, esse se torna seu filho preferido, aumentando o conflito que se estendia entre os irmãos, de maneira que o filho predileto de Jacó acaba sendo agredido e vendido como escravo pelos irmãos. O nome do filho predileto de Jacó é José. Por que Deus escolheu uma família tão disfuncional para estabelecer sua aliança? Você vê que ali Deus escolhe Abraão. Abraão tem um filho preferido, que é o filho da promessa, Isaac. Isaac tem dois filhos, Esaú e Jacó. Mas Isaac, o filho dele preferido era Esaú. Já o filho preferido de sua esposa era Jacó. Jacó, por sua vez, tem ali, são 12 filhos e uma mulher, né? A Diná. E o filho preferido dele era José, né? José do Egito. Então você vê que os pais, olha que engraçado, que a história vai se repetindo, né? A história vai se repetindo, eles vão escolhendo um favorito. E o que a gente pode observar nisso tudo? É que Deus, em toda essa disfunção, né? Deus, ele sempre vai escolher também. Ele escolhe quem? Não para fazer um melhor, outro. Não. Deus escolhe quem é desprezado. Deus escolhe as coisas. 1 Coríntios 1:27 fala isso. Deus escolhe aqueles que ninguém dá nada, aqueles que são rejeitados, aqueles que... A ovelha negra da família, Deus escolhe. Deus escolhe essa pessoa e chama pelo nome. Vem, eu te escolho. Eu vou te lavar, vou te remir. Deus escolhe sempre aqueles que ninguém dá nada. É assim que Deus faz na história, né? Apesar
de toda a história ali do povo de Israel, existia a bênção da primogenitura. Nem sempre o abençoado era o primogênito de fato. Porque Jacó, por exemplo, não era o primogênito. O primogênito era Esaú. Mas Deus escolhe Jacó. Então você vê que muda, né? Que nem o primogênito também de Jacó não era José. Mas Deus escolheu José. Deus escolhe aqueles que são desprezados, que ninguém quer. Deus faz assim. Jacó, olha só. Jacó, que em uma das tradições possíveis quer dizer enganador. Tem uma forte experiência com Deus e tem então seu nome mudado para Israel, que significa aquele que luta com Deus. De Jacó, Israel, vem a nação de mesmo nome, da qual nasceria o Salvador do mundo, que da descendência dele, né, da descendência de Abraão, vem Jesus. A família de Jacó era constituída da seguinte forma, e esses são os filhos que darão origem a 12 tribos de Israel. Quem? Lia gerou Ruben, Simeão, Levi, Judá, Isacar, Zebulon e Diná. Raquel gerou José e Benjamim. Bila, criada de Raquel, gerou Dan e Naphtali. Zilpa, criada de Lia, gerou Gade e Asser. Jacó gerou uma filha mulher e 12 filhos homens. Esses últimos deram origem às 10 tribos. A divisão da terra entre 12 tribos, completada com os 2 filhos de José. Não são 12 tribos de Israel? Então, 2 são completadas com 2 filhos de José, que estava no Egito, Efraim e Manassés, que foram abençoados por Jacó e passaram a ocupar o lugar de seu pai. De Levi na divisão das terras. José, filho de Jacó, devido à fidelidade e integridade para com os propósitos do Senhor, foi recompensado, José, né, foi recompensado com o direito de primogenitura em Israel, o que lhe fez receber herança dobrada, recebida por seus filhos, Efraim e Manassés. Levi não recebeu terra como herança, né? A tribo de Levi não recebeu terra como herança para trabalhar, porque a herança dessa tribo é o Senhor. Juízes 13:33. Porém, a tribo de Levi recebeu o direito a permanecer em cidades e seus arredores, e assim ter um lugar para seus pequenos animais e para o cultivo do que fosse mais necessário. Glória a Deus. E aqui na última parte, note que no que se refere a territórios, são 12 tribos e 13 tribos, incluindo Levi, no que diz respeito a povos. Glória a Deus. Aqui eu quero também falar acerca de Esaú. Tem algo importante da gente comentar, é que Esaú, a palavra fala que ele buscou arrependimento. Ele buscou arrependimento com lágrimas, mas ele não achou lugar de arrependimento. Por quê? Porque Esaú, o que ele sentiu não foi arrependimento verdadeiro, que provoca a transformação. O que ele sentiu foi remorso. Remorso é quando você chora, as lágrimas caem, mas porque você está chorando por causa da consequência. Ou seja, o que doeu em Esaú não foi ele ter pecado contra Deus. O que doeu em Esaú foi o fato de que agora ele não seria abençoado por seu pai. Foi porque agora ele perderia aquela grande bênção, né? Ser ali a bênção da primogenitura, liderar a família. Ele chorou por causa disso. O remorso é você chorar por causa das consequências. Mas o verdadeiro arrependimento é quando você chora mais por ter pecado contra Deus. Senhor, eu sei que o pecado ele me afasta de ti. Por isso eu me arrependo. Eu não quero mais fazer isso contra o Senhor, porque eu não quero ficar longe de ti. Não é o dinheiro que me importa, não é a bênção, não é ser líder, não é o cargo, não é nada disso. O que me importa é o Senhor, o que me importa é a tua presença. É o Senhor comigo. Isso me importa. Isso sim é o que eu dou valor. Então você vê, por que ele não alcançou
lugar de arrependimento, porque ele chorou por causa de remorso, chorou por causa das consequências, mas não porque se arrependeu de ter pecado contra Deus, de ser profano com as coisas de Deus. Você vê a diferença, né? Que você escolhe? Prefere o remorso, chorar por causa de consequências, ou chorar por causa de um verdadeiro arrependimento, com lágrimas, provocando mudança porque ama a Deus? Você vê a diferença, né? E aqui, para terminar, em resumo, a história de José começa com o amor de seu pai, Jacó, que a Bíblia relata que era maior do que o amor pelos outros filhos, né? Jacó amava mais José. José, que se destacava de seus irmãos, começa a ter sonhos a respeito de seu futuro. E contando tais sonhos a seus irmãos, estes se enchem de ciúmes e, para se livrar de José, o vendem aos 17 anos a um mercador ismaelita, que o revenderia para ser escravizado. Ele é escravizado por... Ele fica... não escravizado por 13 anos, né? Porque acho que 2 anos ele fica na prisão. Mas ele chega lá aos 17 anos e com 30 ele se torna governador. Então são 13 anos até se tornar governador. Levado ao Egito, é comprado pelo oficial e comandante da guarda de Faraó, chamado Potifar, que o coloca para trabalhar em sua casa. Assim como um servo doméstico, a esposa de Potifar passa a desejar José, que se recusa a ter um romance com ela. E esta então, por vingança, mente e acusa José de estupro, fato que o leva a ser preso. Você vê que José, ele fala em Gênesis 39:8, ele fala assim, né? Poderia eu, né? Ele começa assim falando, né, que o meu senhor, né, que é Potifar, me colocou como chefe aqui. Tudo está nas minhas mãos, exceto a senhora. Me proibiu, né? A única coisa que eu não posso tocar é na senhora. Como eu cometeria tal mal contra Deus? Olha o coração de José, a diferença do coração de José. O que ele se importava não era se ele ia perder a governança da casa, o status, não, mas porque ele não queria entristecer o coração de Deus, né? Na prisão, e mesmo assim ele foi acusado, mas Deus o colocou, né, como governador na terra do Egito. Ele foi fiel ao Senhor. E o Senhor criou um cargo para honrar José, porque ele honrou a palavra, né, os princípios de Deus. Na prisão, José interpreta os sonhos de alguns ex-funcionários da casa do rei e acaba sendo chamado por Faraó para interpretar alguns de seus sonhos perturbadores. José traz a revelação de tais sonhos a Faraó, que, impressionado e grato, o torna governador de toda a terra do Egito, ou seja, o segundo homem mais importante da nação, mais poderosa da terra da época. A nação mais poderosa, o Egito, da época, né? Quando isso acontece, José era da idade de 30 anos, ou seja, 13 anos após ser vendido e escravizado. Mas o tempo da promessa é muito maior, vale lembrar, né? Assim, o sonho do faraó que José havia interpretado se concretiza. E houve grande fome na terra, de maneira que os irmãos de José vão até o Egito para comprar alimentos. E sem imaginar o que havia acontecido com José, se encontram com ele, agora governador do Egito. José então os perdoa e traz toda a família, cerca de 70 pessoas, para morar no Egito, dando início à posterior peregrinação dos hebreus para a terra do Egito, onde permanecem por cerca de 400 anos, né? Com o passar dos anos, as coisas vão mudando e o povo hebreu se torna oprimido e finalmente escravizado naquela terra. O mesmo lugar onde Deus já havia preparado a redenção por meio de um menino resgatado das águas, chamado Moisés, dando início assim
a uma nova aliança e a um grande futuro para o seu povo. Glória a Deus. Você vê que ali através de José, toda a sua família vai para o Egito, né? E ali eles ficam por volta de 400 anos, não são todos os 400 anos que eles são escravos, mas em um período eles se tornam escravos, onde Deus prepara por meio de Moisés a libertação do povo dele, do povo que ele escolheu. Amém? Que Deus te abençoe muito. Agora acho que falta só 2 aulas para a gente encerrar o curso Raízes da Fé 1. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.